A defesa de Jair Bolsonaro pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorize a entrada de um psicólogo para realizar um tratamento para melhorar a qualidade do sono e o quadro de soluços, ansiedade e depressão do ex-presidente. No pedido, o psicólogo e neurocientista iria 3 vezes por semana até a Papudinha, onde Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Ele seria submetido a sessões de neuromodulação não invasiva por estímulo craniano. Mas que tipo de terapia é essa? A Thalita Helena Martins Sarti é neurocirurgiã, nos ajuda a entender. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia para você. Essa é a primeira pergunta. O que é uma terapia de neuromodulação? Olá, Luara, bom dia. Obrigada pelo convite. Neuromodulação, então, é importante a gente dizer que existem 2 formas de neuromodulação. Uma modulação invasiva, em que nós, neurocirurgiões, implantamos de maneira intracraniana, então é feita uma cirurgia para isso, eletrodos, por exemplo, cerebrais. Neste caso, do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós estamos falando de neuromodulação não invasiva, então não é feita cirurgia. O que se pretende com isso é exatamente modular a atividade cerebral. O que isso significa? Ou estimular algumas áreas cerebrais ou inibir outras áreas cerebrais. Neste caso específico, nós estamos falando de uma estimulação elétrica craniana. Então, através de eletrodos, são eletrodos externos, no caso da SES, que é a estimulação elétrica craniana, são utilizados eletrodos aqui no lóbulo da orelha e são geradas correntes elétricas. A gente fala aqui de correntes muito baixas, de intensidades de microamperes, né? Então, são geradas correntes elétricas que vão estimular algumas áreas cerebrais e inibir outras áreas cerebrais. No caso da estimulação elétrica craniana, especificamente são 2 áreas cerebrais, né? A gente chama de sistema límbico e sistema nervoso autônomo, que são áreas relacionadas às emoções e a esse equilíbrio das reações internas do organismo. Então, isso é neuromodulação não invasiva. Você já explicou bem para a gente como que funciona, quais são as formas, né, de sessões aí de neuromodulação. Eu queria que você explicasse por quê. Um relatório médico mostra que, na internação de abril de 2025, o ex-presidente teve melhoras com esse tipo de terapia. O laudo médico da Polícia Federal, ela não nega o quadro clínico do ex-presidente. É possível que uma sessão de neuromodulação seja feita na Papudinha? Que tipo de estrutura ou cuidado essa terapia demanda? Então, a neuromodulação não invasiva, ela é feita em nível ambulatorial, não é feita em internação. O paciente, ele fica acordado durante a sessão, né? Então, é feito em nível ambulatorial mesmo. O dispositivo é um dispositivo externo, é uma sessão que dura em torno aí de 50 minutos a 1 hora. Então, ela realmente é feita em nível ambulatorial. Precisa, logicamente, do equipamento, dos eletrodos, do equipamento que faz, né, a sessão, mas ela é feita em nível externo realmente. E é indicada, né, em quadros, né, de maneira complementar ao tratamento de quadros como insônia, ansiedade, principalmente. E é um quadro que os familiares e também os médicos relatam, né? O controle ali da ansiedade, depressão do ex-presidente. Mas teria algum tipo de benefício, por exemplo, para as crises de soluço que ele tem desenvolvido? Em termos de agir no soluço, né? Ela age, inclusive, as sessões de neuromodulação de maneira indireta, né, na medida em que melhora quadros, por exemplo, de ansiedade, insônia, consecutivamente pode melhorar os quadros de soluço, já que ansiedade, insônia e soluço, eles acabam virando um círculo vicioso, né, em que uma condição piora a outra.
Então, em se tratando de maneira complementar ao quadro de um paciente, isso de maneira geral, né? Claro que eu não posso falar no caso específico de um paciente que eu não acompanho, mas em se tratando de maneira geral, melhora os quadros ansiosos, melhora os quadros de insônia e também melhora os quadros de soluço devido a esse círculo vicioso que essas três condições, nas quais essas três condições podem estar associadas. Em qual momento essa sessão de terapia ela é feita? Ela é feita no período da noite, próximo ao horário, por exemplo, que o ex-presidente vá se deitar, ele vai dormir? Ou ela tem algum outro tipo de horário? Até porque para a gente entender mesmo a necessidade dessa visita do médico, que é um pedido feito pela defesa do ex-presidente. Esse planejamento terapêutico, né, de quando vai ser, quantas e como serão as sessões, é um tratamento individualizado, né? Depende da equipe médica assistente fazer esse planejamento de qual o melhor horário para o paciente em questão. Um dos efeitos, por exemplo, né, da neuromodulação não invasiva pode até ser um pouco de sono, né, um pouco de sonolência. Não necessariamente isso é um efeito negativo, muito pelo contrário, pode ser um efeito positivo. Então, depende muito de um tratamento individualizado e o melhor horário de aplicação das sessões para o paciente vai depender realmente de uma análise personalizada e individualizada do tratamento, e a equipe médica que tem que dizer qual seria para aquele paciente o melhor momento. Perfeito. Conversamos com a Thalita Helena Martins Sarti, neurocirurgião, para a gente compreender, né, o que é essa terapia de neuromodulação não invasiva. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Excelente terça-feira para você. Obrigada, igualmente. Até a próxima.